Existe um tipo de criança que quase ninguém percebe adoecendo. Porque ela não grita, não dá problema na escola, não quebra regras, não exige demais, não chama atenção. Ela ajuda, ela entende, ela espera, ela amadurece rápido e cedo demais. E por isso, todos acreditam que ela está bem. Mas talvez exista uma tragédia silenciosa acontecendo dentro de algumas famílias. Crianças que aprendem que para continuar sendo amadas, precisam deixar de precisar. Não porque seus pais sejam maus, não porque exista ausência de amor, mas porque algumas casas ficam emocionalmente sequestradas pela urgência da dor. Um irmão doente, um deficiente ou uma deficiência impactante, uma crise psiquiátrica, um luto, uma mãe emocionalmente carregada, um pai esmagado pela sobrevivência, uma família inteira tentando não desmoronar e uma criança perfeita no meio de tudo isso. E no meio disso tudo, existe aquela criança que percebe silenciosamente: eu não posso também ser um peso. A minha presença não precisa pesar. Então, ela tenta facilitar tudo. Vira madura antes da hora. Aprende a não pedir, engole o choro, controla emoções, cuida dos outros sempre que possível e na medida das suas possibilidades. Tenta ser perfeito, excelente, útil. É aquela criança fácil de amar e tão difícil de compreender. E aqui mora o dilema mais doloroso de todos. Porque muitas vezes essa criança, ela não foi menos amada. Ela apenas é menos percebida. E isso muda tudo para uma vida inteira. Porque este não é um estudo sobre culpados ou inocentes. É um estudo sobre impactos na vida humana. Pais não escolhem adoecer filhos, pelo menos não na sua totalidade, em maioria. Famílias não escolhem colapsar emocionalmente. Mães exaustas nem sempre conseguem enxergar todos os liames, todos os preâmbulos da situação. Pais esmagados pela culpa também adoecem em silêncio. Por isso, olhar para essa hipótese exige ética, emocional, científica, sinceridade e apoio. Não para transformar sofrimento em dedos apontados de acusação, mas para impedir que o amor sobreviva deixando vítimas invisíveis no caminho. A pergunta que talvez ninguém tenha feito para situações como essas, e principalmente olhando para essas crianças, é: o que acontece com alguém que aprende a existir sem ocupar espaço? O que acontece com alguém que descobre ainda muito cedo que sua dor não é prioridade, e nem tampouco a maior? E se parte de ansiedade crônica, de perfeccionismo destrutivo, de hiperresponsabilidade emocional, da culpa constante, da dificuldade de descansar, da compulsão por desempenho e principalmente de relacionamentos de autossacrifício, tiver pautado na origem justamente de uma infância que existir era apenas ser mais um peso desnecessário para uma vida difícil. Não. Uma criança, ela não foi feita para isso. E as crianças que foram transformadas nisso carregam um peso muito grande. Mas nós conhecemos histórias de crianças que adoeceram tentando ser boas demais para sobreviver dentro de um amor escasso. Talvez estejamos diante de um padrão adaptativo invisível. Um hiperfuncionamento infantil construído em contextos familiares de alta demanda emocional, onde crianças emocionalmente negligenciadas passam a organizar a sua identidade em torno da sua própria utilidade, da excelência e da contenção emocional através da demanda existente dentro do seu âmbito familiar. Uma criança que aprende: se eu não atrapalhar,
talvez sobre um tempinho para mim. E talvez o mais assustador seja perceber que muitas dessas crianças cresceram recebendo elogios exatamente pela ferida que estava tomando parte da sua saúde e transformando a sua vida em algo sutilmente desastroso. Chamaram a maturidade desta criança sobrevivente de incrível. Chamaram de força, o que na realidade era existir mediante ao abandono emocional. Chamaram de responsabilidade, o que na verdade era apenas medo de ficar tão invisível que pudesse ser esquecido, como uma roupa velha jogada no fundo de uma gaveta. Esse trabalho, ele nasceu não para condenar famílias, não para patologizar pessoas saudáveis, não para transformar amor imperfeito em culpa eterna, mas para iluminar uma dor silenciosa que talvez tenha passado despercebido por gerações, porque algumas crianças não adoeceram apesar do amor. Algumas adoeceram tentando merecer este amor. Eu sou Keller Damasceno e este é o canal Corpo e Consciência. Então, bora embora pensar um pouquinho? Há crianças que aprendem muito cedo a não existir de forma inteira. Não porque não sejam amadas, não porque seus pais sejam cruéis, mas porque dentro de algumas famílias o sofrimento ocupa tanto espaço que alguém precisa começar a caber menos. E quase sempre a criança que cabe menos é justamente aquela que parece mais forte. Menos, que ela parece que tem menos necessidade. Ela não é aquela que explode com qualquer coisa, não é aquela que exige atenção constante, não é aquela que mobiliza a urgência da casa. Ela é aquela que entende, que espera, que ajuda e que geralmente amadurece muito, mas muito antes do tempo. A que escuta, a que é tão boazinha, você dá tão pouco trabalho, você é tão maduro mesmo na sua idade. Isso são frases que se escuta de muitas crianças que existem em ambientes familiares adoecidos pela sua própria demanda. E talvez ninguém perceba que por trás desses elogios exista uma pergunta silenciosa e devastadora. O que acontece com a criança que aprende que seu valor está dependente da capacidade de não ser mais um peso? Essa hipótese, ela nasce de um incômodo pessoal, da observação clínica, humana e social de crianças que cresceram em contextos familiares emocionalmente sequestrados pela necessidade extrema. Em casos de famílias onde um dos irmãos tenha uma deficiência, uma doença crônica, um transtorno psíquico, neurodivergências severas, dependências químicas, violência doméstica, um luto inesperado, um colapso emocional parental, uma miséria afetiva normatizada ou qualquer dinâmica familiar onde sobreviver exija energia demais de toda a comunidade familiar. Nesses contextos, muitas vezes não sobra maldade, mas também não sobra espaço psíquico. E é exatamente aqui que mora o dilema ético mais delicado de todo esse trabalho. Como falar do sofrimento invisível dessas crianças sem transformar pais exaustos em vilões? Porque a realidade humana raramente é simples. Talvez nunca o seja. Mães também adoecem, pais também colapsam, famílias também sobrevivem da forma que conseguem. Existe amor em muitas destas casas, mas um amor atravessado pela urgência, pela culpa, pelo medo e também pela exaustão. E quando uma família inteira gira em torno da manutenção de um sistema em sofrimento, algo silencioso pode acontecer. A criança, emocionalmente e fisicamente mais funcional, começa simplesmente a desaparecer como sujeito. Ela perde rapidamente a percepção de existências e percebe que a sua dor não é prioridade. Então, esta criança aprende não chorar demais, não pedir demais, não sentir demais, não desejar demais e não precisar demais. E sem perceber, começa a organizar a sua identidade em torno
da sua própria utilidade. Ela se torna excelente, prestativa, eficiente, hiperadaptada, emocionalmente contida, cuidadora dela, dos pais e deste ente divergente. Ela se torna responsável e forte. Mas talvez essa força seja apenas uma forma sofisticada da sua mente lhe manter um sobrevivente. A literatura científica contemporânea começa a olhar para esse fenômeno sobre diferentes nomes. Glass children, ou, para nós, parentificação. Irmãos saudáveis de crianças com doenças crônicas. Falso self, hiperfuncionamento adaptativo. Lealdades invisíveis, apego inseguro, pseudo-maturidade. São nomes que, a princípio, passa despercebido, mas que formam uma assustadora dinâmica familiar em casos em que é realmente difícil manter a saúde física e mental. E nós romantizamos muito isso, porque uma mãe é para 1000 filhos. Se diz isso com tanta facilidade. E um filho não é para uma mãe, nem 1000 filhos seriam. No entanto, porém, entretanto, e todavia, às vezes, uma criança é o eixo que segura toda essa família e que faz com que o colapso já existente não transforme-se numa vórtice total. É esta criança quietinha, bondosa, que ajuda com os afazeres domésticos e com a demanda da casa, que está segurando um casamento em colapso, que está segurando uma mãe com os nervos em frangalhos, que está segurando uma família que, por um motivo ou outro, quiçá vários, não consegue lidar com tudo de todas as maneiras. Shape e Hoster, eles demonstraram o impacto psicológico mensuráveis em casos de irmãos de crianças com doenças crônicas. Hanven, ele descreve os filhos de vidro, crianças vistas através e não vistas de frente ou profundamente. Levante e os estudos sobre parentificação mostram crianças transformadas precocemente em reguladoras emocionais de uma família inteira. Bosno e Nard fala sobre a lealdade invisível, que fazem com que filhos acreditem que precisam compreender a dor da casa e muitas vezes minimizá-la o máximo possível. O Winnicott também descreve algo quando ele fala do falso self, quando a personalidade construída para sobreviver à adaptação excessiva ao ambiente. E Balber evidencia como a insegurança afetiva reorganiza a forma de amar e a percepção de existir. Milchen demonstra como o sistema familiar rígido distribui papéis silenciosos: o doente, o forte, o herói e sempre um invisível. Adler mostra como o pertencimento familiar molda compensações, desempenho e identidade. O que essa nossa hipótese propõe não é transformar sofrimento em sentença diagnóstica, mas reconhecer um possível padrão adaptativo de hiperfuncionamento infantil. Crianças emocionalmente negligenciadas que aprendem a sobreviver sendo boas demais. Boas demais para incomodar, boas demais para falhar, boas demais para ocupar espaço e boas demais para serem apenas crianças. E talvez seja justamente isso que torne este fenômeno, por mim, chamado de síndrome da criança perfeita, tão difícil de identificar. Porque a sociedade, ela recompensa essas crianças. Essas crianças, elas acabam sem auxílio externo, tendo boas notas, aprendendo a ajudar os pais. Não, elas não causam problemas. Essas crianças, sem ajudas externas de adultos, elas acabam sendo educadas. Elas são muito mais maduras do que se esperam até de adultos. E elas parecem muito mais fortes do que muitos adultos. E enquanto todos comemoram sua funcionalidade, ninguém pergunta o custo psíquico desta adaptação. Ninguém percebe que muitas dessas crianças cresceram sem desenvolver o senso legítimo de identidade. Aprendem a ser úteis antes de aprenderem a ser.
Na vida adulta, isso pode se manifestar como culpa crônica, perfeccionismo destrutivo, ansiedade persistente, incapacidade de descansar, hiperresponsabilidade emocional e, claro, pode causar burnout, dificuldade de pedir ajuda, relações afetivas baseadas no autossacrifício, necessidade compulsiva de aprovação e medo profundo de decepcionar. E uma constante sensação de que existir já é pesar demais na vida das relações. Muitas dessas pessoas não sabem que quem são fora dessa performance de ajudar e ser útil. Porque passaram a vida confundindo o amor com utilidade. E existe aqui um ponto fundamental. Nem toda a criança submetida a essa dinâmica desenvolverá algum tipo de sofrimento grave. Há fatores protetivos, rede de apoio, escuta emocional, validação afetiva, divisão justa de responsabilidades, presença emocional parental e espaços seguros de elaboração, ou dentro do âmbito familiar, ou fora com a ajuda da ciência, da psicanálise. Às vezes também aparece um avô ou um tio, alguém que sustente esse equilíbrio. A ciência, ela não sustenta nenhum determinismo absoluto, mas sustenta algo extremamente importante. O sofrimento do filho funcional frequentemente passa despercebido. Por isso, este nosso trabalho não busca culpados, busca consciência. Busca ampliar o olhar social, clínico e humano sobre crianças que talvez tenham aprendido cedo demais que amor é algo que se merece ou através da perfeição ou através da vulnerabilidade. E percebam que essas crianças, elas ocupam extremos. O amor, ele pertence. O tempo, o amor, a demanda pertence ou à vulnerabilidade extrema ou ao perfeccionismo extremo. Está validando as possibilidades de ser vulnerável e também ser bom parece impossível para esse tipo de pessoa. Talvez a maior violência invisível não seja a ausência completa, física ou emocional. Talvez seja quando uma criança conclui silenciosamente: só serei amada enquanto eu não atrapalhar, enquanto eu não der trabalho. Se essa hipótese estiver correta, de que existe uma síndrome que os filhos perfeitos acabam carregando, então não estamos falando apenas de um trauma infantil. Estamos falando de uma organização psíquica inteira construída em torno da sua própria sobrevivência afetiva. Estamos falando de pessoas que passaram a vida tentando merecer o direito de existir. E talvez algumas delas tenham descoberto que deveriam ter sido amadas antes mesmo de serem úteis. E outras que nunca irão reconhecer que para ser amada não é necessário ser útil, perfeito ou invisível nas suas demandas pessoais. Com o tempo, nós podemos passar a tentar compreender que talvez uma das coisas mais dolorosas da vida adulta seja descobrir que você passou anos tentando merecer um amor que deveria ter sido recebido de forma espontânea e gratuita. E talvez, mais doloroso ainda, seja perceber que ninguém quis conscientemente, e talvez o mais doloroso ainda seja perceber que ninguém quis conscientemente te ferir. Porque algumas das maiores feridas emocionais da infância não nascem da ausência completa de amor. Nascem do excesso de dor dentro de uma casa onde o amor delimita a quantidade de demanda necessária. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo já pensou alguma vez em algum momento da sua vida. Quem sabe se eu for um ladrão, um assassino, se eu fizer alguma coisa errada, ou se eu ficar doente, quase para morrer, alguém vai perceber que esse sorriso estampado no meu rosto esconde uma dor profunda e inimaginável. E ela só não é imaginável porque, ao verem que eu estou sorrindo, ninguém percebe se eu estou sofrendo. Nem se importa. Nascem de famílias tentando sobreviver desta forma, mães exaustas,
pais emocionalmente esmagados, irmãos ou parentes adoecidos, de sistemas familiares inteiros funcionando no seu limite, na pior expressão do limite. E no meio de tudo isso, algumas crianças aprendem silenciosamente a desaparecer para poder ajudar esta família a continuar existindo. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que este conteúdo não foi construído para apontar culpados. Foi construído para ampliar consciência. Porque quando aprendemos uma dor, nós aumentamos a possibilidade de interromper a sua repetição. E talvez esse seja o maior propósito de qualquer reflexão humana séria. Transformar sofrimento inconsciente em possibilidade de cuidado consciente. Eu sou Keller Damasceno, psicanalista e analista corporal. Eu trabalho a terapia de uma forma integralista, ou seja, olhando para todos os âmbitos e possibilidades. E aqui, este é o canal Corpo e Consciência, onde nós buscamos olhar para a mente humana não apenas como uma teoria, mas com aquilo que lidamos o tempo todo na vida real. Nós lidamos com relações reais, famílias reais, feridas reais e, principalmente, possibilidades reais de reconstrução emocional para uma vida mais saudável. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero te convidar a continuar essa reflexão conosco. Primeiro, te pedir, se inscreva no nosso canal, acompanhe os nossos conteúdos e nos siga também em outros canais de comunicação. Eu trabalho na clínica e sou idealizadora desta clínica, Mind Fluir, onde desenvolvemos um trabalho voltado à psicanálise, à análise corporal, à saúde emocional e o desenvolvimento humano profundo, acessível e humanizado. E antes de encerrar, eu gostaria de te fazer algumas perguntas. Não apenas como um produtor de conteúdo, mas como alguém genuinamente interessado em compreender a sua experiência humana. Vem cá. Você conhece alguém assim? Como esse caso, essa criança que nós apresentamos hoje? Por acaso, você é ou já foi uma criança ou uma pessoa dessas? Existe perto de você uma criança que talvez esteja aprendendo cedo demais a não ocupar espaço emocional? Vem cá. Você é pai, mãe, cuidador ou responsável? Está ocupando algum espaço em uma família assim, com uma alta demanda emocional? E às vezes sente culpa por não conseguir alcançar todas as formas que gostaria? Se você tiver alguma dessas respostas, escreva aqui nos comentários. Talvez essa conversa precise existir com mais honestidade e menos julgamento. Então eu quero te convidar. Se você se sentir confortável, é claro, compartilhe aqui conosco nos comentários a sua experiência. Conte um pouco da sua história, da sua dor, da sua percepção, do seu olhar como filho ou da sua demanda como cuidador, mãe ou pai. Porque às vezes, quando uma experiência silenciosa finalmente ganha linguagem, ela deixa de ser apenas sofrimento e começa a se transformar em consciência. E talvez existam muitas pessoas assistindo isso agora que passaram a vida inteira acreditando que eram fortes, quando, na verdade, eram apenas crianças tentando não pesar dentro de uma constituição familiar doentia ou adoentada. Um beijo grande e carinhoso. Um abraço apertado e até a próxima.